Olá, gente querida. Graça e paz estejam sobre vocês. Ontem nós falávamos do desejo que Moisés tinha por ver a glória de Deus. Ele queria ter convicção, a certeza da presença de Deus com ele. Por isso, lhe pediu um sinal, uma prova da sua presença. As coisas de fato ficam mais fáceis quando nós somos convencidos por provas concretas, sinais claros. Mas se apenas nos movemos por sinais e provas, então já não precisamos da fé. A fé, ao contrário disso, nos impele à ação, independente daquilo que nós vemos. Ela age por meio de convicções e certezas interiores. Por não agir apenas e quando houverem provas e sinais concretos, ela consegue se mover em meio à desesperança, à dor e às dificuldades. Ela não desiste nunca, porque as suas certezas vão além das provas e dos sinais. E justamente por agir dessa forma, muitas e muitas vezes ela acaba por ser contemplada com sinais e provas, bem visíveis e concretas, ao fim da sua jornada. Foi o resultado, por exemplo, do difícil processo de reconciliação entre Jacó e Esaú, que é narrado nos capítulos quase finais de Gênesis. Depois das muitas sacanagens que Jacó havia aprontado com seu irmão Esaú, tendo que fugir para longe, Deus agora o chama de volta para ele. Deus lhe diz que havia chegado o tempo do retorno. Jacó ficou hesitante, porque não sabia como seu irmão iria recebê-lo. Ele só consegue, na sua memória, lembrar do ódio mortal estampado no rosto do seu irmão Esaú, que queria matá-lo no dia em que ele fugiu da sua presença. Mas Jacó se submete à voz do Senhor. Ele é obediente e se põe a caminho de casa. Volta para a sua terra, para o seu lar. Ele não viu, não tinha provas, nem sinais concretos daquilo que aconteceria, de como Esaú receberia. Mas, por outro lado, ele conhecia ao Senhor e tinha a certeza de que Deus queria o melhor, tanto para ele quanto para o seu irmão. E no caminho, ele ainda dá umas esperneadas, tenta negociar com Deus, faz as suas habituais trapaças, mas esta caminhada é transformadora. Deus vai tocando o seu coração, ao ponto dele se render completamente. E depois de muita luta e resistência, Deus agora o abençoa. E próximo do destino, ele muda seu nome, de Jacó para Israel, de trapaceiro e enganador para príncipe de Deus, aquele que luta com Deus. E este é o marco inicial da história de Israel. Para encurtar toda essa narrativa, seu reencontro com Esaú é profundamente emocionante. Ao chegar perto dele, o outrora arrogante Jacó se humilha e se prostra por 7 vezes, num sinal de pleno arrependimento, humildade e respeito. O abraço e o choro de reconciliação que se seguem são comoventes. Mas mais profundo do que tudo isso é a palavra que Jacó diz para seu irmão Esaú, que ele agora chama e trata de meu Senhor. Ele diz: ver o teu rosto foi como ver o semblante de Deus. Quando vi o teu rosto, foi como ver Deus sorrindo para mim. Ou seja, eu vi Deus estampado no teu rosto. Eu entendo ser
este mais um dos profundos ensinamentos da Escritura para nós. E a senha do dia de hoje, de Lucas 18:13, fala nessa direção. Ela compara duas pessoas a caminho da oração. Um que acha que conhece a Deus, fala sobre ele e age como um crente, mas de fato está muito longe de Deus em seu coração. Este vai ao lugar de oração junto com outro homem. Ao vê-lo, ele o despreza, ele o julga, se compara e, cheio de arrogância, diz para Deus: "Bah, ainda bem que eu não sou tão ruim como aquele outro ali. Ainda bem que não sou que nem esse miserável. Eu faço por merecer tudo o que tenho e tudo o que eu sou." Na verdade, Jesus diz: este homem apenas falava consigo mesmo. A sua oração era um monólogo, um papo com o seu próprio eu, pois ele não via e nem conhecia a Deus. Já aquele outro, aquela criatura desprezível aos seus olhos, reconhecendo toda a sua fragilidade, todas as suas falhas, a miséria do seu coração, implora para Deus e se dirige em fé a Deus, clamando por perdão e cura. Confiando na sua graça e no seu amor, ele enxerga, ele vê um Deus misericordioso que pode vir em seu socorro. E assim acontece. E Jesus diz que este voltou justificado para a sua casa, ou seja, perdoado pelo encontro que teve com Deus, com o Deus vivo, o que foi movido por sua fé e esperança. O outro voltou vazio, assim como chegou, pois no seu próprio coração não tinha lugar para Deus. Estava cheio de si mesmo, da sua justiça, dos seus argumentos, das suas provas e convicções. Ele próprio se bastava. Deus para ele era apenas um acessório, um complemento religioso para o fazer parecer ainda melhor aos seus olhos diante dos olhos dos outros. Amados e amadas, por qual desses dois caminhos nós temos andado? Pelo caminho do ceticismo, que sempre busca por provas, pelo caminho da arrogância, que enaltece o seu próprio eu acima dos outros, que são tão desprezíveis, ou temos permitido que o Espírito de Deus nos leve pelos caminhos do quebrantamento, caminhos que nos levam à cura, à reconciliação e à paz, caminhos que nos permitem enxergar verdadeiramente a Deus como fruto dos passos de fé que nós damos. Quando andamos por este caminho, não precisamos de provas e sinais da presença de Deus. Nós o vemos em todo lugar, assim como Ele nos vê. De repente, até começamos a enxergar Deus no rosto do nosso irmão, como Jacó o viu olhando para o rosto de Esaú. Tenho certeza que se andarmos por esses caminhos, veremos mais e mais de Deus. E como diz Agar na senha do Antigo Testamento, de Gênesis 16:13, ela afirma: "Tu és aquele que vê, e neste lugar olhei para quem me vê." Que também nós possamos vê-lo dessa forma e sermos vistos por Ele. Grande e forte abraço e até amanhã, se Deus assim o permitir.